De volta ao programa Mulher.com. Hoje a gente fala tudo sobre varizes e é com muito carinho e respeito que a gente recebe aqui no nosso cantinho de bate-papo e informação o cirurgião vascular e angiologista Silvio Prudêncio. Mais uma vez, doutor, muito obrigada, viu? Pela gentileza da presença. Doutor, muitas perguntinhas chegando. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, aí citar alguns telespectadores e orientar, inclusive, com as respostas. Mas eu queria saber do senhor, nesse comecinho do bloco, hoje, em relação aos tratamentos que a gente tem, antes de se recorrer à cirurgia, né, da retirada dessa veia, quais são as opções que a gente tem? Bom, Tatiane, a grande pergunta que chega para nós com muita frequência, inclusive pela mídia e tudo mais, é o que existe de mais avançado, o que é que existe de mais moderno em termos de tratamento de varizes, ou o que é possível prevenir, como agora há pouco nós tivemos a pergunta. E eu tenho respondido que eu acho que o grande avanço foi a simplificação de todos os métodos para que a mulher realmente tratasse precocemente desde o aparecimento dos seus vasinhos, aí aqueles, como há pouco nós falamos, aqueles que são entendidos também como alimentados por pequenas varizes e assim sucessivamente, conforme cada complexidade do quadro. Então, hoje você pode, desde cedo, ter, além da boa e velha escleroterapia, que as mulheres conhecem como aplicação de medicação nos vasinhos, ela continua ainda sendo uma ferramenta essencial para o tratamento precoce de vasinhos, mas hoje nós tivemos agregado a isso outros métodos, outras técnicas, como, vamos dizer assim, derivações da mesma escleroterapia. A escleroterapia por injeçãozinha, mas com a medicação extremamente resfriada. Então, você conhece a crioescleroterapia, o uso da medicação extremamente resfriada, que potencializa o resultado, diminui um pouco o desconforto. Você tem outra vertente da escleroterapia convencional, que é ela associada a uma emissão de uma corrente radiofrequência por um equipamento que é bastante recente e que nos orgulha muito, porque inclusive ele é brasileiro, genuinamente brasileiro, uma pesquisa tecnológica brasileira desenvolvida na USP em São Paulo e que ao mesmo tempo em que se faz a infusão de medicação, que é uma substância eletrolítica, ela consegue disseminar a corrente elétrica, isso também leva à potencialização do resultado da mesma boa e velha técnica de escleroterapia. Junto com isso, você tem o uso do laser. O laser, como ferramenta, muitos me perguntam sobre ele, ele não é um substituto de outros métodos ou simplesmente um método que é inócuo em tudo e não tem sofrimento. Não, o laser tem o seu grau de dor, tem especificamente a sua finalidade, não é para tudo, mas ele agregado aos demais é uma grande ferramenta nisso. Junto com isso nós temos o laser também, mas só que agora de uma outra forma, utilizado por dentro das pequenas veias, não só através da pele, mas através de finas fibras ópticas, introduzido dentro das veias já doentes, o disparo dele dentro da veia produz uma coagulação da própria parede da veia, não apenas de coágulo de sangue, e elas se fecham naturalmente. Então, Tatiane, imagine que o verdadeiro tratamento, o verdadeiro avanço é essas ferramentas utilizadas como estratégia pelo profissional que as domine. Hoje está tudo mais moderno, isso, o que então simplificou. Simplifica aquilo que você antes tinha dificuldade de tratar. É isto que se deve fazer antes de deixar chegar uma indicação cirúrgica de algo que desenvolveu por anos. Perfeito. Então, é muito fácil, acessível, hoje os custos cada vez estão melhores e diminuindo muito os riscos e sofrimento. Legal. Doutor, o nosso tempo está acabando, mas eu queria passar algumas perguntinhas e a gente vai respondendo, tá bom? Aninha Dias participou através do Facebook. Gostaria de saber se as aplicações resolvem mesmo o problema, são eficazes ou se é verdade que faz aparecer mais varizes. Não. A escleroterapia não deve permitir que apareçam mais varizes. O que acontece é que, às vezes, um método isolado, não entendendo o que existe ali relacionado àquele grupo de vasinhos que está sendo tratado, então trata-se o vasinho, mas não se tratou a causa daquele grupo. Então, dali um tempo, a mulher olha de novo para o mesmo local e evidencia uma outra veia, mas não tinha.
Mas é porque, na verdade, o tratamento ainda não estava completado, ou então não foi utilizado as ferramentas todas naquele grupo de vasinhos. Luciane Gonçalves Fontes Ribeiro. Tati, sinto muitas dores nas pernas e às vezes tenho que pedir para alguém fazer massagem para conseguir dormir e aliviar o desconforto. Devo procurar um angiologista ou um médico vascular? Bom, na verdade, a angiologia e a cirurgia vascular hoje estão juntas, é o mesmo profissional, a mesma especialidade. Mas eu acrescentaria uma outra coisa. A fisiatria, que é uma ciência que acompanha todo o funcionamento do nosso aparelho locomotor, tem apontado que a maior parte das causas de dor em qualquer parte, de pernas, costas, mas principalmente pernas, na sociedade moderna, é decorrente do próprio uso do corpo. Então, o fisiatra deve ser um profissional que deve ser uma opção para as primeiras dores de perna, muitas vezes, ou um médico relacionado à medicina do esporte. Um telespectador acompanhando a gente, o Saulo Matrangolo, ele diz que ele tem problema de varizes, tem inclusive uma veia exposta, ele trabalha em pé durante boa parte do tempo, no município onde mora ele tem dificuldades de tratamento, ele é fumante e ele pergunta o que ele pode fazer para aliviar esses problemas, doutor. Obrigada pela participação, Saulo. Bom, tem algum Saulo, medicamento? de forma simples, sem poder te ver, só apenas pelo programa, eu te digo que adotar uma meia elástica, que você provavelmente deve conseguir na sua cidade ou na sua região, uma meia elástica que alguém possa pelo menos te orientar qual o nível de compressão, é uma medida extremamente eficaz junto com mobilidade. Claro que a sua profissão já não permite muito, mas a meia, naquele pouco que você movimenta, ela otimiza o trabalho de bombeamento de retorno. Isso vale mais do que muitas medicações. Mais do que isso, teria que te ver, Saulo. Mesmo quem já fez uma cirurgia, é recomendável continuar usando a meia elástica, doutor? Exatamente. Mesmo quem já fez uma cirurgia, agora deve adotar uma meia elástica com outra compressão, mais suave, mas para acompanhar a sua vida profissional, a sua vida ativa. Perfeito. Estou muito feliz de receber o senhor aqui e já faço o convite para voltar numa outra oportunidade. Prazer Pode nosso, ser? Tatiane, A claro. gente recebeu aqui hoje, nesse bate-papo bastante esclarecedor, o angiologista e cirurgião vascular Silvio Prudêncio. Eu me despeço dele agora e espero nos encontrar aí em breve. Obrigada, Prazer, viu, Tatiane. doutor? Um bom restinho Sempre de semana. Obrigado, igualmente.